Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda! Hoje vamos trazer uma história muito especial. Não é questão de religião, e sim de entendimento e compreensão, porque Jesus não veio para falar sobre religião, lembra? Jesus veio para trazer um código de moral e conduta. Então é nesse sentido que nós vamos trazer essa passagem aqui, que ele vai falar para nós a respeito da candeia, de que não se coloca uma luz embaixo de uma mesa para se iluminar, e sim em cima dessa mesa para que ela ilumine o ambiente ou aquelas pessoas que estão chegando na casa. Então ninguém faz isso, ninguém acende uma luz e coloca embaixo do caixote, ninguém coloca as velas e coloca embaixo do caixote, coloca-se no lugar para iluminar. Simples assim. Vamos ver, entender um pouquinho a respeito dessa passagem, que relação que tem isso com as personalidades de passado, como isso interfere no nosso dia a dia, esses conhecimentos a respeito disso. Olha que parábola interessante, é um sentido assim figurado, que são parábolas. Também tem uma outra interpretação, tipo, você não pega e cobre com um vaso ou coloca embaixo de uma cama essa luz. Ela deve ser colocada sobre um pedestal, a fim que aqueles que entrem vejam a luz. Pois não há nada de secreto que não deva ser descoberto e nem há nada de oculto que deva ficar lá permanentemente, que não vá aparecer e rever publicamente. Deve ser colocado sempre dessa maneira. Então Jesus estava dando um ensinamento aí muito profundo a respeito dessa reflexão que temos com relação a esses conhecimentos. Nossos conhecimentos são restritos e adaptados às épocas. Então Jesus na sua época falou a uma linguagem adequada ao seu povo. O que isso muda na minha maneira de ver a vida? Se esse conhecimento que eu estou tendo hoje a respeito dessas personalidades, dessas vidas passadas, elas fazem parte desse conjunto de leis divinas, e aí que está o ponto. Essas leis divinas estão circunscritas a alguém? Dizem respeito a uma religião? Não. Dizem respeito à maneira com que entendemos a divindade, com que nos conectamos com a nossa essência, com o nosso ser espiritual. Então vamos compreender um pouquinho mais a respeito disso aí. Jesus então chega lá, um dos seus discípulos, as pessoas que seguiam ele, um dos discípulos lá chega lá, mas por que tu faz assim? Por que tu fala por parábolas? Por que tu ensina sempre desse jeito aí? E ele vai lá e explica para eles. É que a vocês foi dado esses conhecimentos dos mistérios, de entender essas coisas que eu estou falando. Mas a eles não. Porque a quem tem, será dado. E ainda ficará em abundância quem tem. E a quem não tem, até o que tem será tirado. Por isso falo eles por parábolas. Porque eles, vendo não veem, ouvindo não ouvem e não compreendem. De certo que neles, inclusive, é uma profecia que diz assim, lá em Isaías: ouvireis com os ouvidos e não escutareis. Olhareis com vossos olhos e não vereis. Porque o coração desse povo se tornou pesado e fecharam seus ouvidos e seus olhos, impedindo que eu falasse aos seus corações. E nesse momento fecharam seus corações para que não compreendessem e, com isso, impedindo que eu os cure. Não queriam entender, não queriam compreender. Será que nós não somos esses cegos e surdos que Jesus falou lá na época dele, lá? Que esse discípulo, então, dessa maneira ele está falando especial. Tem alguns ensinamentos muito profundos aqui nessa passagem. Vamos abordar um pouquinho. Então, existem mistérios, então, nessas revelações de Jesus, algo que deve ficar oculto? Existem segredos que devem ficar lá guardados, que ninguém tem que saber disso? Esse negócio de religião que guarda um ensinamento específico a respeito dessas coisas? Não é o que ele está dizendo ali. Não há nada oculto que não deva ser revelado e colocado em evidência. É o momento evolutivo atual, nós estamos vivendo isso. Nada ficará oculto. A quem tem será dado. Que negócio é esse? Aquele que não tem será tirado até o que não tem. Quem tem? A quem tem será dado. Aquele que já despertou por esses conhecimentos, cada um de nós que já está despertando por esses conhecimentos, para essas realidades a respeito das leis divinas, leis que regem a maneira com que nos relacionamos, a maneira com que entendemos a divindade, a maneira com que entendemos a nós mesmos, a maneira com que entendemos a moralidade. Essas leis fazem diferença. Essas leis, aqueles que estão despertos para essas leis, aqueles que já têm um pouco de conhecimento a respeito disso, a esses será dado entender ainda mais. Tira-se o que vai ser retirado até o que tem. Talvez essa seja a sua melhor oportunidade. Então será retirada essas oportunidades a mais de poder desfrutar desses conhecimentos, já que você está aberto, predisposto a entender esses conhecimentos. É isso que vai ser retirado. Retira-se para que você dê valor, aproveite com melhor propriedade esses conhecimentos, porque é necessidade evolutiva que a gente vai aprendendo e colocando em prática.
Não adianta entender que eu sei sobre personalidades do passado e essas personalidades me influenciam, que estão aqui no meu dia a dia, mas você não quer enxergar que elas estão aqui no meu dia a dia. Que eu não quero enxergar que aquilo que acontece ali é um padrão de comportamento que veio de várias situações vivenciadas já durante muitas vidas. Se eu não quero entender que esses processos encarnatórios são reais e acontecem independente da minha vontade, é uma lei. Então eu vou deixar esse corpo, acabou, ponto final. Uns acreditam que vão para algum lugar, outros não é isso que está aqui em jogo. Não é onde você vai, é o que você está fazendo aqui e agora que está em jogo. Aqui e agora, de transformação. Quando você está se transformando? Você está realmente querendo ver? Ouvir? Ou está sendo isso que ele estava falando lá na parábola? Existe ainda um outro aspecto bem interessante nessa história que Jesus conta lá, quando vai falar para o seu discípulo. Ele estava também falando a respeito da nossa jornada evolutiva como ser humano. Nós já falamos alguns vídeos aqui sobre essas inter-relações das energias. Esse aqui é um outro campo, o campo moral. Olha que interessante. Como está tudo relacionado, tudo interligado, mas olha o outro ponto de vista. Essa é a ideia, dar um outro ponto de vista através dessa história. Então ele vai remontar aos princípios da nossa humanidade. Nós somos seres espirituais imortais. Nós habitamos um planeta chamado Terra. Nesse planeta escola habitamos atualmente. Não sabemos se começamos aqui a nossa jornada evolutiva ou não, isso não importa agora. O importante é que nós estamos aqui. Somos regidos por leis que interrelacionam as maneiras de conduta aqui nesse planeta escola. O planeta escola que está em transformação. Então, a cada momento evolutivo do nosso planeta, tivemos instrutores, verdadeiros instrutores planetários, para nos auxiliar na evolução intelectual e moral, a respeito desses assuntos, para que não ficassem lá simplesmente no nosso inconsciente, dizendo assim, você sabe o que é certo e errado, você sabe o que é certo e errado. Além de saber o que é certo e errado, você tem que ter a postura de querer ver e ouvir e sentir esses conhecimentos no teu dia a dia. Para isso, durante vários períodos na nossa humanidade, desde lá do tempo de Moisés, foram sendo avançados esses intelectos, esses conhecimentos a respeito disso tudo, dessa realidade, talvez até antes dele. Vamos trazer ele como um divisor de águas mesmo. No campo intelectual é visível, desde as pirâmides, a construção dos aviões, meios de transporte, a comunicação mundial. Hoje nós estamos aqui através de uma tecnologia que foi desenvolvida através de muito estudo, de pessoas que buscaram entender, conhecer, aliviar dores alheias através de conexões. Assim como nossa genética, nossa medicina está avançando muito em sistemas de saúde. São esses exemplos que nós temos que tomar de linha, de frente com relação a isso. Esses instrutores espirituais foram nos impulsionando para que a gente não ficasse parado. A lei é essa, a lei, uma das leis divinas é a lei do progresso. Não dá para parar. Não tem como parar. Precisamos continuar e continuar e continuar indo avante. E evoluir ninguém vai, mas você fica parado no tempo. E isso é um perigo. A nível evolutivo é um perigo. Por quê? Nada para. Então vamos lá. E na natureza? Esse processo não dá salto. Há sempre um contínuo, uma marcha contínua evolutiva. Essa jornada existe. E nós? Nós também marchamos. Nós também seguimos esse mesmo processo. Quando nós buscamos compreender então e conhecer melhor, nós vamos vendo e entendendo que tudo está dentro de nós mesmos. Ninguém é culpado por aquilo que está acontecendo conosco. O único culpado somos nós. Eu tenho livre-arbítrio, claro que tem. Posso fazer o que eu quiser? Sim! Mas tudo convém? Tudo me convém? Eu estou preparado para absorver o retorno daquilo que eu estou fazendo? Não que esteja pensando em algum retorno, não. É que é automático. A tua consciência vai te cobrar se você fizer um caminho errado. E no bem? Você está esperando alguma coisa? Já está fazendo errado. Não está fazendo certo. Se já está pensando em fazer o bem, esperando alguma coisa em troca, tchau, já era. Olha o que está sendo feito aqui. Essa história está dizendo a respeito de algo que nada fica escuro, nada fica na sombra, permanentemente na sombra. Você deve colocar, uma vez que se colocou, fura-se essa sombra através de um simples clarão de luz. E aí? O aspecto mais importante então a respeito disso, nós estávamos vendo agora o aspecto intelectual. O desenvolvimento então dessas ferramentas intelectuais vieram para nos facilitar a vida.
Vieram para nos facilitar todo esse andamento. Necessitamos desses conhecimentos. Então eu não vou mexer nesse negócio de vida passada, porque daí eu vou ficar sabendo quem eu fui. E aí agora, claro, se for para fazer por curiosidade, está errado mesmo. Terapeuta sério não vai jamais te indicar fazer isso. É diferente uma coisa da outra. Você ter consciência ou você ser curioso. Não, eu estou consciente que eu tenho um processo, e esse processo eu fui buscar ajuda, busquei todas as ajudas possíveis, mas não é certo eu ficar vivendo com dor, com sofrimento, com angústia, com depressão, com as situações delicadas no meu dia a dia. Não é certo isso. Se não é certo, eu vou ficar assim e aceitar que não é Deus que quis e pronto, é isso? Não, vou atrás de outras informações. E assim foram, como aconteceu com os nossos processos de mecanismos de tecnologia que avançaram e hoje estão assim extremos, e avançando cada vez mais, não para, assim deve ser a nossa jornada para minorar as nossas dores, os nossos sofrimentos, entendendo, compreendendo, já é um grande passo. E é por isso que vêm esses conhecimentos, esses pesquisadores a respeito do psiquismo, a respeito tanto na psicologia, na psiquiatria, em todas as ciências oficiais como nas não oficiais. Isso não é restrito a ninguém. Nós estamos falando aqui a respeito de conhecimentos universais que estão impregnados desde muitas remotas épocas em religiões do passado, antiguíssimas, que nem existem mais. Mas vamos lá, traçando esse é um panorama. Então, por que desses conhecimentos virem à tona? Por necessidade de compreender e minorar as dores alheias. Então necessitamos estudar, compreender isso tudo, trazer isso à tona. É importante fazer essa reflexão. Não ficar com essa coisa de, mas isso é assim. Não é assim, não é para ser assim. Se não fosse isso, não precisava ter desenvolvimento de vacinas, não precisava ter desenvolvimento de tecnologia, para quê? Então vamos deixar assim, pronto. Não, tudo está evoluindo, necessitamos dessa evolução. Necessitamos melhores maneiras de alimentação, melhores maneiras de se vestir, melhores maneiras de habitar, de coexistir, de nos conectarmos através dessa tecnologia. Tudo isso são conexões, necessitamos disso, desse aprimoramento, então não dá para parar. Então agradecemos que alguém no passado foi atrás dessas informações e nos trouxe. Mas essas leis são imutáveis. São leis divinas. É isso que diferencia uma coisa de outra. Independe da nossa vontade. Aceitação, sim. Aceitação é por nossa conta ou não. Eu posso simplesmente ignorar isso que eu estou entendendo, ou compreendendo, ou tentando entender, e aí arcar com as consequências, que são normalmente aquela de ficar aprisionado, numa situação de preconceito, de concepção que eu acho que é o certo, meu ponto de vista, o eu que sei, o egoísmo, o famoso eu. Não está circunscrito a uma pessoa, não está circunscrito a uma situação. Jesus, quando ele falou essa situação, ele colocou muito bem claro: eu não vim para destruir lei nenhuma, eu vim aqui para dizer que, cara, tudo isso que está aí, está tudo certo, só vou dar um outro ponto de vista. Essas coisas que vocês estão falando aí, se vocês olharem sobre o olhar de um ser espiritual imortal, valendo com o amor, e que Deus não é esse do medo e sim o do amor, aí sim, aí está tudo certo. Aí vocês vão entender tudo o que os outros falaram no passado. É só isso que eu vim fazer aqui, cara. Então, abre a tua mente. Olha só que bacana que ele nos falou. Mas nós compreendemos sempre um aspecto religioso, tendemos a isso, não é? Ele estava falando de religiosidade, de ligação espiritual, de ligação conosco, com a nossa essência divina, que faz esse fulcro de luz chegar até nós. E entender isso tudo faz diferença. Então vamos lá, um outro aspecto que tem, além desse do estudo, que nós necessitamos ir atrás, que é isso que a gente está fazendo aqui, um diálogo para que a gente vá compreendendo isso tudo um pouquinho melhor, de uma maneira mais adequada. Então existe um outro aspecto que é o moral. Então esses instrutores espirituais, a gente diz espirituais porque despertam almas, instrutores que têm incumbência de revolucionar o mundo antes e depois deles, como aconteceu com Jesus, como aconteceu com Sócrates, como aconteceu na sua época com Moisés e assim outros adiante. Buda, Krishna, todos eles, Maomé, cada um deles revolucionou dentro da sua grandiosidade, um antes e um depois, mas nenhum dividiu realmente a Terra entre antes e depois de contar-se o tempo como Jesus.
mas são conhecimentos. Então eles vieram resgatar esses ensinamentos a respeito dessas leis. Cara, acorda aí, esse negócio aí não está muito certo não. Vem então uma lei aí mais rígida, Moisés. Aí depois vem um outro carinha lá falar assim, Sócrates. E aí depois Platão continua essa obra. Mas Sócrates vem lá e diz, então tá, ó, a vida não é só isso, tem mais coisa aí, gente. E aí vem Jesus e arremata tudo isso, ó, cara, na verdade você está achando que você é isso, você não é isso aqui. Você é um ser espiritual usando essa roupagem física aqui. Difícil para entender, até hoje ainda é complicado para muitas pessoas, mas para nós não, que estamos buscando esses conhecimentos. Então vamos adiante. O que ele traz? Cada época é marcada por uma revolução nos sentimentos. Olha aí, nos sentimentos. Cada época é marcada por uma revolução nos sentimentos e também pelos pensamentos e atitudes. Sempre há uma revolução marcada em cada época. Se nós formos analisar a nossa história, está cheio desses momentos. Moisés, a seu tempo, trouxe o conhecimento da lei divina à humanidade a respeito de um Deus só. E os pilares dos conhecimentos dessas leis. Lá, os 10 mandamentos são uma tábua de mandamentos, mas naquela maneira, adequada àquele tempo, àquela época. Repagina ele agora e vem adiante. Muitos lá na época de Moisés, o que fizeram? Ouviram? Não, não quiseram ver nem ouvir. Aquilo que Jesus falou ali, não quero ver, está tudo bem, não tem problema nenhum. Só atrapalhou mais seu processo evolutivo, mas ele alertou a respeito disso. Sócrates ampliou esse conhecimento a respeito da vida imortal, da reencarnação, da continuidade da vida após a morte, tudo isso. E na época dele, o que aconteceu? Todos ouviram? Muitos também não quiseram nem ver nem ouvir. É um momento. Não era um momento para muitos lá naquela época, está tudo bem. Mas para outros era. Era um momento sim, necessitavam melhorar. E aí então vem Jesus através das suas parábolas, desses ensinamentos através de passagens, ensinando a amar a Deus, a perdoar 70 vezes 7 vezes, a oferecer a outra face. Quando te ofendem, vão lá, te xingam, tu oferece outra, te batem, tu oferece outro lado, é isso? Qual é o outro lado disso tudo? Qual é o lado da ofensa, o silêncio? Qual é o outro lado da violência? O amor, o carinho? Esse é o outro lado. Não é para deixar bater do outro lado, isso é covardia. A fazer ao outro que gostaria que te fizesse no mesmo lugar. A tocar em feridas que nós trazemos na nossa alma, de comportamento, de postura. Olha a diferença. Honrar pai e mãe. Cara, meu pai e minha mãe, um exemplo, me abandonaram, me jogaram no lixo. Tá, cara, mas beleza, te mataram? Não, te deixaram vir, deixaram reencarnar. Então agradece por isso, ponto, acabou. Não vai xingar Deus, não vai xingar a vida, não vai reclamar por isso. O problema é deles com Deus, isso não é problema teu. Não é meu problema isso. Não é, não sou eu que tenho que acertar essa conta. Isso é com Deus. Deixa lá. Jornada da consciência, vai chegar o momento, o ajuste. Ninguém passa por aquilo que não necessita passar. Ninguém veio para passar por essa situação, olha a diferença. Foi o livre-arbítrio daquele pai, daquela mãe que fez aquela situação. Deus só aproveitou aquele momento de fraqueza espiritual, de falta de entendimento, esclarecimento a respeito das leis da vida que regem e fez com que uma pessoa, um espírito, passasse por aquela situação porque sabia que ele suportaria e seria uma prova adequada ao seu momento evolutivo atual. Ponto. Simples assim, não vem colocar Deus no meio da bagunça aí. Nós não podemos misturar as coisas. Deus não quer isso. Lembra? Nosso objetivo de vida é amor. Amor é falta de carinho, cuidado, jogar os outros, liberar os outros simplesmente assim como se fosse nada? Não, não é isso. Mas essa conta não é nossa. A nossa conta diante desse ensinamento é olhar verdadeiramente para o outro e ver, cara, tu me fez isso, mas o que eu vou fazer com aquilo que me fizeram comigo? O que eu estou fazendo com aquilo que fizeram comigo? Vou deixar que isso me leve, me transtorne para o resto da minha vida? Embora situações complicadas nos fazem isso, e nós vemos todos os dias essas situações. Quem é que não tem alguém que passa uma situação complicadíssima porque passou por momentos de turbulência na infância? Tem muitas pessoas. Muitas pessoas. Mas eu posso fazer alguma coisa ainda. Posso sim. Tomando desse princípio de conhecimento a respeito dessas personalidades do passado, desses envolvimentos de memória que vêm e afloram no nosso inconsciente, de toda essa jornada evolutiva que vamos passando, podemos fazer algo diferente sim. Dá para fazer sim. Dá para fazer uma mudança.
uma mudança de atitude, de comportamento, de cara, eu sei que isso aí é ruim, então eu não quero isso para mim. Já muda a minha percepção de vida. E mesmo assim, ele falando a respeito disso tudo, todo mundo ouviu? Lá, 2020 anos atrás, que é esse divisor de água que a gente falou da humanidade. Todo mundo ouviu? Não! Até hoje ainda. Tem muitos que fecham os ouvidos a respeito disso e fecham os olhos. Não quero ver, não quero ouvir. Mas está tudo bem. Mas o importante é despertar essa sementinha que nós temos dentro de nós, chamado fé. Esse instrumento preciso chamado fé, que sempre vem à nossa mente, principalmente quando a gente está em situações delicadas, complicadas na vida, a gente vai buscar um algo mais, mesmo que eu não acredite em Deus, mas um algo mais, que eu acredite em algo mais, ponto, tá ali. Esse acreditar já vai fazer com que eu faça essa ligação desses pontos e entenda esse processo evolutivo. Então essa necessidade de colocar luz sobre essas sombras interiores. Essas sementes que ficaram plantadas e vão eclodindo no seu determinado ponto, determinado momento de vida. Conforme você vai se analisando, você vai vendo qual é a melhor relação que eu tenho para comigo mesmo. Eu tenho que ser fiel aos meus sentimentos. Mas para isso eu preciso analisar, eu preciso me compreender, eu preciso me olhar. Eu preciso me olhar e dizer, cara, o que tu está fazendo na tua vida? Cara, é isso que tu quer na tua vida? Daqui a 5 anos, 10 anos, 20 anos, é isso que você vai fazer? Esses mesmos padrões de comportamento? Fazer as mesmas coisas? Fazer esse processo? Tá tudo bem? Se eu fizer só isso daqui a 15, 10, 20 anos, tá tudo bem? Se está tudo bem, tá ótimo. Agora, se você ao fazer essa reflexão vê que, poxa, tá difícil isso aqui, não, realmente esse comportamento que eu estou tendo aí no trânsito não é legal. O que você vai fazer para mudar? Que essa jornada aqui é de transformação, não é de fazer e deixar simplesmente a semente vem no seu tempo. A semente vai eclodir no seu devido tempo. Mas eu, tendo conhecimento disso tudo, necessito fazer alguma coisa, porque esse tempo passa. E rápido. A encarnação é rápida. E aí a gente pergunta de novo, existem então mistérios? Jesus estava falando de segredos quando ele estava falando para eles? Não. Não são mistérios. O entendimento de personalidades de passado não são mistérios. Isso é um conhecimento antigo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhece-te a ti mesmo. Estamos falando lá de, religiões milenares que falam isso. Encontre a sua essência e estarás feliz. Tantos ditames disso e ainda não despertamos para isso. Entendemos isso como religião e não é uma reconexão. E nessa reconexão é o religar. Nesse sentido a gente pode entender religiosidade. Religião não, religiosidade. Essa ligação, a compreensão daquilo que eu entendo como sagrado, a minha visão de sagrado, aquela minha visão de algo mais, de ir além, a minha visão de vida, a minha visão de que, cara, eu não estou sozinho nessa vida não. Tem uma energia que bomba esse corpo aqui se movimenta por causa que tem uma energia muito, muito forte, que mantém ele coeso, com leis determinadas para que ele seja deflagrado e seja dessa maneira. Porque é ali que acontece, é nesses campos energéticos que estão sintetizados todas essas leis, que nada fica oculto, nada disso é segredo, está ali no meu campo de energia, vinculado ao que está ao meu redor, que faz parte de mim, nesse processo da vida. E o que estamos fazendo com esse conhecimento? Estamos deixando ele embaixo da soleira ou estamos tentando vivenciá-los? Importante tentar vivenciá-los, mas melhor que isso, compreendê-los. Então esses segredos não existem. Ou até existe. Até vou falar para vocês que tem um segredo sim. Tem um segredo sim, que uma vez a gente recebeu da espiritualidade, um segredo bem interessante, ó, presta atenção nisso. Uma vez a espiritualidade estava lá numa situação que nos passou bem complicada e eles passaram, ó, tem um segredo que eu vou passar para vocês, olha, vocês podem dividir esse segredo que não é problema. Tem um segredo para você ter a chave da evolução espiritual. É muito massa esse segredo, guarda isso. Trabalhe no bem, trabalhe no amor, trabalhe na caridade. Compreenda essa lei. Tem um item aí bem interessante que eles falaram para nós. Ó. Trabalhe! Não dá para contemplar com filosofia. Não dá para contemplar ficando pensando a respeito disso tudo. Não! Eu tenho que colocar em prática. Trabalho.
Não existe outra fonte de redenção, de sublimação, de transformação do que a do trabalho intelectual expandindo nossos conhecimentos. Olha que linda essa frase. Não tem nada melhor do que isso. Expandindo o nosso conhecimento. É necessário expandir esses conhecimentos. E do trabalho de renovação de posturas, atitudes e pensamentos e sentimentos, esculpidos no amor e no autoconhecimento. É esse convite que está sendo trazido ali nessa passagem. Olha que interessante. Uma pergunta só. Por que tu fala para eles por palavras? Porque não dá para eles entenderem ainda. Cara, só isso. É uma mensagem diferente que eu tenho que falar com eles. Mas você que já está entendendo isso tudo, o que eu estou fazendo para mudar? O que eu estou fazendo para interiorizar esses conhecimentos? Essas personalidades de passado, legal, ok, beleza, tudo bem, mas se eu só acho que é muito bonito esse conhecimento, que é meio louco, que a gente tem que parar e realmente olhar e o que eu estou transformando na minha vida? Eu consegui transformar, isso transformou minha vida? Isso me fez alguém melhor? Nós já estamos maduros suficientemente para esses conhecimentos, para compreender realmente esses ensinamentos, essas realidades espirituais que nos cercam. Mas o que estamos fazendo com isso? Estamos nos transformando? Quanto melhor esse conhecimento a respeito de saber que as vidas sucessivas estão encadeadas, nos trazem todo o cabedal daquilo que nós passamos, que nós nos transformamos, quanto isso me tornou melhor? Isso foi só uma história que eu estou ouvindo agora? Ou isso vai servir para a minha evolução? Fica essa reflexão. Confie em você. Confie que você pode. Faça a diferença com esses conhecimentos. Ilumine a si mesmo. Transforme-se com esse conhecimento. Ajude a si mesmo. Grande abraço.